Olá, amigos e amigas! Hoje trazemos a vocês mais um capítulo importante do conflito no Oriente Médio. No dia de hoje, 23 de novembro de 2024, um sábado abençoado, a Força Aérea de Israel, em mais uma operação cirúrgica, eliminou um oficial-chave do Hezbollah, a organização terrorista que atua a partir do Líbano. Vamos entender os detalhes dessa operação, sua relevância e como os recentes acontecimentos reforçam alianças internacionais importantes. Prepare-se para uma análise completa e atualizada. Mais um prédio pelos ares em Beirute. Na noite passada, um ataque israelense derrubou um prédio de 6 andares em Beirute, considerado um centro estratégico do Hezbollah. As imagens mostram a força da explosão que reduziu a estrutura a escombros. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, IDF, o local servia como sede para armazenamento e produção de armas. Além disso, a IDF confirmou que uma série de ataques em ondas teve como alvo instalações importantes do Hezbollah, buscando enfraquecer suas operações militares. Esse ataque demonstra a determinação israelense em proteger suas fronteiras e neutralizar ameaças diretas à sua segurança e à estabilidade regional, e quem era o alvo. Entre os alvos recentes, destaca-se a eliminação de Ali Musa Dakduk, um importante oficial do Hezbollah. Segundo informações divulgadas, Dakduk foi responsável por um ataque em 2007 contra tropas americanas no Iraque, que resultou na morte de 5 soldados. Na ocasião, ele e seu grupo disfarçaram-se como agentes de segurança americanos, invadiram uma base e realizaram um ataque brutal, incluindo sequestro e execução de soldados. Apesar de ter sido preso pelos Estados Unidos logo após o ataque, foi libertado pelo governo iraquiano em 2012 e, desde então, retornou às operações no Hezbollah. Hoje, graças à precisão da IDF, menos um terrorista ameaça a paz na região. Alianças internacionais fortalecidas, enquanto as operações militares continuam, Israel reforça suas parcerias estratégicas ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a possível nomeação de Pam Bondi como procuradora-geral no governo Trump reforça o apoio incondicional de Washington a Israel. Em entrevista recente, Bondi declarou: Israel é o maior aliado dos Estados Unidos no mundo. Na Argentina, o presidente recém-eleito Javier Milei afirmou: estamos avançando em uma aliança histórica com Israel, pautada pela liberdade, democracia e combate ao terrorismo. Essas declarações mostram como Israel continua fortalecendo suas relações diplomáticas em meio a um cenário geopolítico complexo. E o Brasil? Infelizmente, no âmbito das Nações Unidas, o Brasil optou por abster-se de uma votação que condenava o Irã por sua repressão contra mulheres. A postura do país acompanhou outros membros dos BRICS, como China e Rússia, destacando um distanciamento de posições mais contundentes contra regimes autoritários. O mapa da região mostra um aumento significativo das atividades na fronteira entre Israel e Líbano. A Resolução 1701 da ONU estabeleceu uma zona de segurança no sul do Líbano, mas ataques do Hezbollah contra o norte de Israel continuam frequentes. Além disso, operações militares na faixa de Gaza seguem em andamento, com ações direcionadas a grupos terroristas que ameaçam a segurança de Israel. No vídeo, um enviado dos Estados Unidos afirma que um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah está bem próximo. Vamos acompanhar tudo isso e muito mais. Então fiquem comigo, amigos e amigas. Agora vamos às imagens. Vemos os soldados de Israel no Líbano conduzindo operações estratégicas. Em algumas cenas, é possível observar disparos e ataques noturnos realizados contra alvos do Hezbollah. Essas imagens, liberadas pela IDF, Forças de Defesa de Israel, destacam a intensa atividade no sul do Líbano. Durante um desses momentos, os soldados atacaram uma fortaleza usada pelo Hezbollah para lançar mísseis contra o povo de Israel. Aqui estão os registros desse ataque.
mostrando as tropas avançando com determinação. Mais detalhes das operações. Enquanto realizavam essas ações, as tropas da IDF encontraram um depósito de armas contendo munições, explosivos, armas de fogo e até um posto de observação localizado no pátio de uma escola em uma aldeia do sul do Líbano. As imagens revelam uma grande quantidade de armamentos e acessórios que seriam usados pelo grupo terrorista. Em um momento de vitória, vemos a bandeira de Israel tremulando no alto dessa antiga escola, agora tomada pelos soldados. E tem mais. Um ataque aéreo realizado pela Força Aérea destruiu outra infraestrutura importante do Hezbollah no Líbano. Esses registros mostram o impacto das operações estratégicas, com explosões e avanços decisivos. Obrigado por acompanharem, meus amigos. Continuem ligados para mais atualizações. Valeu! As imagens que vemos aqui são todas em preto e branco e sem áudio, liberadas oficialmente pela IDF, Forças de Defesa de Israel. Elas mostram um poderoso ataque realizado contra o Hezbollah, um entre muitos que tem ocorrido recentemente. Mais detalhes sobre as operações. Aqui estão registros de outras explosões em diferentes localidades, com muita fumaça e chamas subindo ao céu. Israel está sistematicamente eliminando a infraestrutura do Hezbollah, e essas imagens destacam o avanço estratégico no sul do Líbano. Vemos também a 7ª Brigada Blindada de Israel entrando no território libanês. As imagens em preto e branco dão uma noção do que está acontecendo nessa região tensa e cheia de desafios. Enquanto isso, no cenário político, o secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, apareceu recentemente e deve fazer um discurso ainda hoje. É aguardado com curiosidade o que ele terá a dizer, especialmente considerando que ele está sendo procurado por Israel e atualmente estaria escondido no Irã. Atualizações de Gaza. Sob condições de chuva e nevoeiro, tropas do batalhão Sheikh da IDF eliminaram aproximadamente 40 terroristas que tentavam escapar do campo de Jabalia, na faixa de Gaza. Além disso, a autoridade palestina propôs ao Hamas retomar as negociações para a libertação de reféns, uma iniciativa que todos esperam que avance com sucesso. E mais ataques. Nesta manhã, a cidade de Tiro, no Líbano, foi alvo de um ataque aéreo israelense, causando uma explosão significativa, como podemos observar nas imagens. Detalhes dos ataques do Hezbollah. Nesta manhã, tivemos uma visão mais clara dos ataques realizados pelo Hezbollah contra uma cidade no norte de Israel. Infelizmente, esses ataques tiraram a vida de uma mulher e feriram diversas outras pessoas. As imagens mostram a destruição causada por mais de 100 foguetes disparados contra Israel no dia anterior. Uma residência foi completamente destruída e os danos se estenderam não apenas a essa cidade, mas também a Tel Aviv, que sofreu grandes impactos. Infelizmente, essa realidade tem sido rotineira em Israel, com famílias lidando com perdas e destruição. As imagens mostram casas devastadas e fragmentos de foguetes espalhados pelas ruas. Descobertas importantes pela IDF. Durante as operações no Líbano, as tropas da IDF localizaram túneis habilmente camuflados e um arsenal significativo, incluindo lançadores de foguetes utilizados para atacar Israel. É um lembrete da constante ameaça enfrentada pela região. Na faixa de Gaza, na noite passada, vários terroristas do Hamas se renderam e foram presos. Agora, eles estão sendo interrogados pelas forças israelenses. Além disso, de acordo com fontes abertas, aproximadamente 60 a 70% das armas apreendidas durante as operações no Líbano são de origem russa, o que revela a influência de armamentos estrangeiros na região. Tel Aviv, sob ataque. Estilhaços de foguetes disparados pelo Hezbollah caíram sobre Tel Aviv, causando grande destruição. Imagens impressionantes mostram o sistema de defesa Iron Dome em ação, interceptando inúmeros foguetes. No entanto, alguns ainda atingiram alvos na cidade, provocando mais danos. Continuem acompanhando, amigos, para mais atualizações
sobre esse cenário complexo. Ataques continuam. Enquanto os combates prosseguem, os moradores enfrentam momentos de tensão e incerteza. As imagens mostram diferentes locais atingidos pelos foguetes, evidenciando a gravidade da situação e a resiliência do povo de Israel. Fiquem atentos para mais atualizações, amigos, e continuem torcendo pela paz nessa região tão desafiadora. Meus amigos, 4 pessoas sofreram ferimentos leves causados por estilhaços de vidro após um ataque com foguetes do Hezbollah no centro de Israel. Aqui estão as imagens do local atingido por um dos foguetes, mostrando os estragos causados. Atualizações importantes. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que os militares israelenses destruíram uma parte significativa das capacidades de mísseis e foguetes do Hezbollah. Segundo a IDF, aproximadamente 80% do arsenal de foguetes do grupo, com alcance de até 40 quilômetros, foi neutralizado. Um momento simbólico. Uma imagem marcante registrada no dia 18 de novembro de 2024 mostra um soldado da IDF hasteando a bandeira de Israel no sul do Líbano, representando a força e determinação das tropas israelenses. Mensagem para vocês. Olá, meus amigos. Hoje, dia 19 de novembro de 2024, é uma grande alegria estar falando com todos vocês que nos acompanham de diversas partes do Brasil e do mundo. Desejo que seu dia seja muito abençoado e aproveito para reforçar o convite. Volte sempre ao nosso canal. Nosso objetivo é mantê-lo bem informado sobre tudo o que acontece em Israel e também sobre os principais acontecimentos globais. Atualizações sobre negociações no Líbano. Segundo informações recentes, o enviado dos Estados Unidos afirmou que um acordo para encerrar os combates entre Israel e o Hezbollah está ao nosso alcance. Durante uma reunião em Beirute, o presidente do parlamento libanês, Nabi Berri, declarou que a situação parece promissora, embora alguns detalhes ainda precisem ser ajustados antes da próxima etapa. Essa etapa inclui a provável visita de Amos Hochstein, enviado especial dos Estados Unidos a Israel, para discutir um cessar-fogo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo o The Times, Hochstein deve se reunir com Netanyahu amanhã, dia 20 de novembro de 2024, para acertar os últimos detalhes desse possível acordo. Curiosidade: Hochstein, que aparece à esquerda em uma das imagens da reportagem, foi até comparado ao humorista Tom Cavalcante por alguns leitores. E você, acredita que o cessar-fogo será concretizado? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Notícias sobre o Irã. Enquanto isso, outra matéria do The Times relata que o Irã aumentou significativamente seu estoque de urânio enriquecido, chegando a níveis próximos AOS, necessários para a produção de armas nucleares. O estoque atual seria mais de 32 vezes o limite estabelecido no acordo de 2015 entre o Irã e as potências mundiais para conter seu programa nuclear. Essas tensões refletem o complexo cenário geopolítico da região. Continuem acompanhando, meus amigos, e compartilhem suas opiniões sobre essas notícias tão importantes para o futuro do Oriente Médio e do mundo. Sobre a questão nuclear do Irã, será que Donald Trump e Israel vão permitir que o aumento do estoque de urânio enriquecido do Irã prossiga? O tema é delicado e estratégico. A posição dos Estados Unidos e de Israel sobre essa questão tem sido historicamente firme, mas queremos saber o que você acha. Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião conosco. Novas sanções ao Hamas. Segundo o The Times, os Estados Unidos anunciaram sanções contra 6 altos funcionários do Hamas, incluindo representantes do grupo no exterior, um membro sênior da ala militar e pessoas envolvidas no financiamento e contrabando de armas para Gaza. As sanções foram implementadas pelo Departamento do Tesouro, visando enfraquecer os esforços do grupo de expandir suas operações e armamentos. Minha opinião? Essas medidas são merecidas.
É essencial que ações sejam tomadas para enfrentar as ameaças que grupos como o Hamas representam. A Força Aérea Israelense concluiu uma série de ataques no distrito de Daca, em Beirute, no Líbano, destruindo grande parte do arsenal e da estrutura de comando do Hezbollah. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou que este armamento do Hezbollah é um dos objetivos da guerra no norte. Um alto funcionário israelense afirmou que Jerusalém está na fase final de elaboração de um acordo com o governo reconhecido internacionalmente do Líbano, mediado pelos Estados Unidos, que incluirá a mudança do arsenal do Hezbollah para o norte do rio Litani, longe da fronteira com Israel. Enquanto isso, na faixa de Gaza, muitos militantes do Hamas fugiram de Jabalia, onde as forças de defesa de Israel estão operando após a manobra terrestre. Embora grandes operações militares na faixa de Gaza tenham sido amplamente envolvidas, ainda existem mais de 100 reféns desaparecidos. Nesta semana, um vídeo de um refém, Sasha Toov, foi lançado pelo grupo islâmico palestino, a Organização da Jihad Islâmica. O impacto da política de Donald Trump já está sendo sentido no Oriente Médio, com avaliações de inteligência indicando que o Irã decidiu adiar sua ameaça de ataque contra Israel. Há muito o que falar sobre hoje, então vamos mergulhar nos detalhes. Estas são nossas notícias de campo sobre o que está acontecendo em Israel no 400 dia da guerra contra o Hamas, o Hezbollah, as milícias no Iêmen e no Iraque e na Síria, todos sob os auspícios do Irã, que é o chefe do eixo do mal no Oriente Médio. Antes de começarmos, por favor, procure o botão de inscrição e clique nele para que você nunca perca outro episódio de Notícias de Campo. Ajude-nos a compartilhar a verdade sobre Israel hoje. As IDF completaram outra onda de ataques no bairro de Daca, no sul de Beirute, nas últimas 24 horas. Depósitos de armas militares, quartéis generais de terror e uma bateria de mísseis do Hezbollah foram atacados. Caças da Força Aérea, sob a orientação da Diretoria de Inteligência, recentemente completaram outra série de ataques na área de Beirute, onde estão localizados depósitos de armas e um quartel-general militar usados pela organização terrorista Hezbollah. Esses ataques são parte dos esforços das IDF para prejudicar as capacidades do Hezbollah de realizar atividades terroristas contra as forças das IDF e contra a Frente Interna Israelense, os cidadãos de Israel, em um esforço para destruir os locais de produção e os depósitos de armas que o Hezbollah estabeleceu ao longo dos anos no coração de Beirute. Os alvos dos ataques estão localizados em áreas civis, usados pelo Hezbollah como escudos humanos. Antes dos ataques, medidas foram tomadas para reduzir danos a civis, incluindo avisos para evacuação. As IDF realizaram ataques intensos em Daca, em Beirute, eliminando vários comandantes do Hezbollah nas últimas 24 horas. As IDF continuam avançando e prejudicando severamente o Hezbollah. O Hezbollah está intensificando os ataques em Israel com foguetes e drones suicidas, que são difíceis de interceptar pela defesa aérea de Israel. Isso dá ao Hezbollah algo para apresentar aos seus apoiadores como uma vitória. Eles usarão mais drones suicidas para criar uma narrativa de vantagem DOT no Oriente Médio, onde honra e vergonha são importantes. O Hezbollah teria dificuldade em concordar com um cessar-fogo se parecesse que precisavam mais disso do que Israel. Mas o Hezbollah precisa de um cessar-fogo porque o inverno está chegando e as condições estão ficando difíceis. As temperaturas estão caindo em toda a região e Israel está preparado para continuar as operações, especialmente com a chegada das chuvas noturnas, lama, neblina e talvez até neve. Há um velho ditado que diz que o clima é neutro, mas isso não é verdade. A verdade é que o lado que possui equipamentos que lhe permitem operar em condições climáticas adversas tem uma grande vantagem que o outro lado não tem. As forças de defesa de Israel têm roupas, veículos e equipamentos para lutar em condições de inverno, mas o Hezbollah não tem.
Já houve inundações graves em Beirute e grande parte da infraestrutura do Hezbollah é subterrânea. Grande parte dela foi destruída pelos ataques aéreos israelenses e até mesmo os túneis e bunkers que não foram destruídos provavelmente sofreram rachaduras, o que significa que, quando chove, a água entra e causa mais danos. Tudo isso dá a Israel uma vantagem nas negociações de bastidores sobre um acordo de cessar-fogo. Essas negociações estão sendo mediadas pelos Estados Unidos e o objetivo é fazer com que o Hezbollah concorde em retirar as forças terrestres ao norte do rio Litani, longe da fronteira com Israel. A peça central do arranjo é um documento paralelo que permitirá que Israel haja em caso de violações do Hezbollah com o apoio de Washington. De acordo com um alto funcionário israelense, se o Hezbollah se rearmar na Síria ou agir contra Israel, será dada uma resposta israelense. Israel também está trabalhando com a Rússia para exercer pressão sobre o regime de Assad na Síria, para impedir a transferência de armas para o Hezbollah. No entanto, há incerteza sobre se o Líbano concordará com o acordo. Se não concordar, Israel está preparado para agir com força. A decisão sobre o acordo é esperada dentro de 2 semanas e será levada para aprovação ao Gabinete de Segurança em Israel. Aqui no Militar Estratégico, continuaremos a relatar cada desenvolvimento. Antes de prosseguirmos para a batalha contra o Hamas em Gaza, temos uma história sobre um ataque às posições do Hamas no Líbano pela Marinha israelense. A frota pequena, mas estrategicamente importante de fragatas de Israel, está operando constantemente na costa de Gaza e do Líbano. Desde que esta guerra começou, a Marinha israelense tem reunido informações e coordenado ataques aéreos a posições inimigas e forças terrestres. Na terça-feira, eles conseguiram uma oportunidade de atingir o próprio Hamas, lançando armas sob a orientação de inteligência do Shin Bet e da inteligência naval para eliminar Ali, um membro sênior do Hamas no Líbano. Este homem, há muito tempo, direcionava ataques contra Israel do território libanês e trabalhava para recrutar moradores dos campos de refugiados palestinos no Líbano para as fileiras do Hamas, mas ele não fará mais isso. A Marinha também conseguiu trabalhar em conjunto com a Força Aérea e a inteligência nos últimos dias para eliminar Barat, que era um centro de conhecimento central na unidade aérea do Hezbollah. Sua carreira chegou a um fim fulminante esta semana graças à Marinha israelense e às IDF. Enquanto isso, a Marinha do Hezbollah teve uma semana absolutamente horrível, pois a Força Aérea israelense atingiu seu quartel-general no porto de Beirute, destruindo dezenas de suas lanchas e outras embarcações. A Força Marítima do Hezbollah tem como missão ameaçar as plataformas de energia offshore de Israel e transportar terroristas para a costa de Israel para realizar ataques, mas, novamente, eles não farão isso de jeito nenhum. Talvez você esteja começando a ver um padrão aqui. Agora é finalmente hora de seguir em frente com os acontecimentos na faixa de Gaza, onde a manobra terrestre em larga escala na cidade de Jabalia e nas aldeias vizinhas está fazendo progresso. A maioria dos moradores civis da área se mudou mais para o sul e a maioria dos terroristas do Hamas na área foi eliminada, fugiu ou se rendeu dote mesmo antes do ultimato americano para Israel aumentar maciçamente o fluxo de ajuda humanitária na parte norte da faixa de Gaza expirar. Grandes números de caminhões começaram a fluir através da travessia de Kerem Shalom entre Israel e a faixa de Gaza. Esses caminhões transportam alimentos, medicamentos e equipamentos necessários para a população civil de Gaza, e esperamos que o Hamas não roube tudo. Apesar das tentativas de Israel de alertar sobre essa possibilidade, a pressão para aumentar o fluxo de ajuda humanitária tem aumentado dos americanos, e o escalão político de Israel não pode ignorar essa pressão por muito tempo. Por 2 dias agora, Israel vem anunciando que a zona humanitária será significativamente expandida, entre outras coisas, devido ao movimento de moradores de Gaza, da parte norte da faixa de Gaza,
para os abrigos de refugiados no sul. A passagem de fronteira para a travessia de Aras faz parte do compromisso de transferência de ajuda humanitária à faixa de Gaza. As IDF afirmam que todos os caminhões estão sendo inspecionados e, de fato, ontem encontraram algumas munições que o Hamas tentou contrabandear em um desses caminhões. No entanto, nossas fontes nos dizem que muitas cargas não são inspecionadas e o Hamas é capaz de roubar grande parte dos suprimentos destinados à população civil. O Hamas pega esses suprimentos e dá o melhor para seus próprios membros, vendendo o restante à população civil a preços muito inflacionados, que muitas pessoas simplesmente não podem pagar. É assim que eles demonstram cuidado e compaixão pelas pessoas da faixa de Gaza que sempre disseram estar lutando para defender contra Israel. Um número crescente de residentes de Gaza não tem mais medo de falar sobre o que está acontecendo, e já ouvimos falar sobre isso anteriormente. Israel fez um péssimo trabalho de explicar tudo isso para a administração internacional, e espero que você nos ajude a compartilhar esta verdade simples com qualquer um que precise ouvir. O Hamas rouba grandes quantidades de comida e equipamento que entram na faixa de Gaza, e enquanto isso continuar, Israel não será capaz de completar a guerra e o objetivo de derrubar o governo do Hamas. Aqui no Militar Estratégico, continuaremos a atualizá-lo sobre essas questões. Por favor, nos ajude compartilhando nossos vídeos no YouTube, assinando nosso canal e nos seguindo nas redes sociais. Você também pode nos apoiar para que possamos continuar fazendo esses vídeos e expandindo nossas ofertas de mídia, atualizando-o com conteúdo detalhado sobre o que está acontecendo em Israel. Concluirei o relatório de hoje contando a vocês sobre alguns dos efeitos que já estão visíveis aqui no Oriente Médio após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O site Sky News Árabe relatou na terça-feira que Teherã decidiu adiar o planejado ataque contra Israel. O relatório citou um funcionário iraniano não identificado que acrescentou que o regime quer abrir negociações com a administração Trump antes de fazer mais algum movimento. Com isso em mente, vale ressaltar que, após o anúncio da vitória de Trump, o tom das declarações iranianas sobre qualquer ataque contra Israel mudou completamente. Na semana passada, o ministro do governo do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que não estão no caminho para o período de armas nucleares. Ele se dirigiu a Trump e disse que o caminho a seguir é uma escolha que começa com respeito e construção da confiança, são mútuos e não unilaterais, enquanto o Irã está promovendo a construção de um túnel defensivo subterrâneo no centro da capital Teherã, conforme relatado pela agência de notícias Tasnim. De acordo com os relatos, o túnel conectará uma estação de metrô ao Hospital Central Imam Khomeini e permitirá acesso subterrâneo direto ao centro médico. Mas nem todas as notícias são boas. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que a Turquia rompeu oficialmente relações com Israel, embora a embaixada da Turquia em Tel Aviv ainda esteja operando e Israel não tenha emitido uma declaração oficial. A organização terrorista palestina Jihad Islâmica tem mantido prisioneiros israelenses em Gaza há mais de um ano. Recentemente, lançaram um vídeo do refém Sasha Trov, que está em cativeiro há 44 dias e completou 29 anos esta semana. No vídeo, Sasha falou sobre a dificuldade de permanecer em cativeiro, mencionando a escassez de alimentos, água e produtos de higiene. Ele também se referiu ao sofrimento dos civis em Gaza, destacando que as dificuldades impostas a eles também afetam os prisioneiros. É provável que as declarações no vídeo tenham sido ditadas pelos captores como parte do terror psicológico. Portanto, é importante rezar pelo retorno rápido dos reféns, pela segurança dos soldados e pela paz na região. E não se esqueça de rezar pela paz de Jerusalém. Juntos, venceremos esta guerra.